Cumprimento a juventude com a paz do Senhor. Eu não ouvi bem a voz dos jovens. Cumprimento a juventude com a paz do Senhor. Preste bem atenção que eu vou dizer aqui, é importante para a introdução do que nós vamos fazer agora. Angola é considerado um país órfão, pois é um país que maioritariamente as pessoas encontram-se desprovidas dos seus pais. Vezes se encontra, você se deparar com jovens que vivem em famílias desestruturadas, ou na ausência do pai ou na ausência da mãe. A maior parte das vezes na ausência do pai. Isso de certa forma demanda a ausência de orientação, ausência de direção, ausência de alguma voz orientadora na vida desse jovem. Só que a repercussão que isso causa é muito grande que certa feita alguns estudiosos eles prestaram atenção numa situação que aconteceu na África do Sul, que eles quiseram organizar um jardim zoológico, estava cheio de demais, eles queriam tirar os elefantes mais pequenos dos mais adultos, os maiores. E quando eles separaram os mais pequenos dos mais adultos, algo interessante aconteceu. No lugar em que eles levaram os elefantes mais novos, houve uma rebeldia tremenda, destruição terrível do lugar em que eles estavam. E os estudiosos e jornalistas aproximaram-se daquele lugar para saber o que estava a acontecer. E eles, para entender, procuraram conversar com os mais velhos que já cuidavam dos elefantes, dos animais há algum tempo. E eles disseram o seguinte: se vocês quiserem resolver esse problema, pegam os mais novos e devolvam os mais velhos, ou pegam um dos mais velhos e colocam no meio dos mais novos. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram perceber que o comportamento dos elefantes mais novos foi alinhado ao comportamento dos elefantes mais crescidos. E isso aqui explica exatamente a importância da paternidade, a importância da presença do pai na vida dos filhos. Os filhos hoje, se vocês repararem, que a maior parte das vezes incorrem para o crime, rebeldia e problemas que nós vimos a nível da sociedade, você consegue perceber a ausência de uma voz, a ausência da presença de um pai. Mas eu dou graças a Deus que nós que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a oportunidade de fazer uma correção a isso. Se a nossa paternidade biológica falha, nós temos ainda a oportunidade de ter uma paternidade na fé e uma paternidade celestial que podem curar e corrigir tudo isso que nós não encontramos como referência na nossa paternidade biológica. E por essa razão é que a juventude da Catedral de Adoração e Promessa, todos os anos, costumeiramente, ela não desperdiça a oportunidade de sentar para conversar e ouvir a voz do seu Pai na fé. Nós hoje temos a certeza que enquanto nós estivermos aqui a conversar, Deus vai consertar vidas, Deus vai alinhar vidas através da vida do nosso Pai na fé. Eu quero que você não falte, não se ausente por algum instante para ir comer, para ir conversar, para ir fazer outra coisa. Fica aqui e preste atenção a esta orientação. Deus pode mudar o rumo da tua vida através dessa conversa. O ano passado, nosso pai esteve aqui e ministrou para as nossas vidas jovens que nunca pensaram em ter um livro escrito, escreveram livros por conta de uma conversa, por conta de uma orientação. Hoje nós temos aqui mais de 1, 2, 3 jovens que escreveram por causa de uma conversa, por causa de uma orientação. E se esses jovens, por causa de uma conversa, por causa de uma orientação, foram capazes de fazer coisas que eles nunca imaginaram fazer, eu quero crer que você hoje vai sair daqui disposto para romper e expandir em todas as áreas da tua vida. Por essa razão, eu quero que você prepare as tuas mãos para dar uma salva de palmas. Prepara o teu diafragma para glorificar pela vida do nosso Pai enquanto Ele vai chegar aqui. Eu peço uma salva de palmas muito forte. Eu quero que você encha esse lugar de barulho pela vida do nosso Pai na fé, o nosso Pai na fé, nosso reverendo, nosso doutor, nosso líder. Amém. Vai dar.
Glória a Deus. Obrigado. Podem tomar os vossos assentos. Graças a Deus. Vamos ouvir um bocadinho a voz do Pai antes de começar as perguntas. Queridos, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, igreja. Vocês mudaram-me a configuração da igreja, né? Essa igreja não é configurada assim. Vocês embaralharam isso. Viajamos para os Estados Unidos, Pai. É, né? Graças a Deus, mas, todavia, está um ambiente aconchegante, né? E eu creio e espero que esse momento sirva para nós de expansão. É que a minha cabeça já está expandindo, né? Já eu estou a carregar esse tema expandir desde o mês de setembro, né? Que eu venho trabalhando na visão 2025 e eu estou bêbado com isso. Eu já entrei em 2025, já terminei 2025 e já estou a pensar 2026. Graças a Deus. Tomara que você receba essa aceleração também e viva já o 2025 pronto para entrar em 2026. É um prazer enorme eu estar aqui dentro desse contexto, desse formato da juventude. A minha vida é aqui, minha casa é aqui. Esse altar que eu estou sentado, variadíssimas vezes preguei, dormi, orei, né? Já passei noites e noites aqui nesse altar, chorando e orando. Então é minha casa, né? Mas estar aqui no formato da juventude é interessante, porque não só é minha e é vossa casa, mas é bastante interessante a responsabilidade que Deus nos dá hoje de instruir e orientar homens e mulheres que certamente causarão impacto nesse país. Porque nada pode ser mais drástico do que uma vida sem impacto. Uma vida sem impacto é vazia, não tem sentido. É por essa razão que algumas pessoas pensam em parar, desistir, porque não gera impactos nenhum. Só que você só consegue gerar impacto quando você descobre o seu propósito. O poder do teu impacto está no centro do teu propósito. Quando você está distante do seu propósito, você não tem impacto nenhum. Mas quando você se posiciona no seu propósito, tudo que você faz gera impacto. Então a nossa expectativa é que 2025, tudo que você for fazer, que gere um impacto de transformação e mudança primeiro de si e depois de toda a sua comunidade. Deus abençoe poderosamente. Uma salva de palmas muito forte. Meu Deus. Quer dizer, Pai, existem pessoas que estão a agir fora do seu impacto ou do seu propósito. Estão a querer imitar o que vocês estão a fazer. Na verdade, a maior parte das pessoas, né? Qual é a grande questão, a grande pergunta que está no coração, na mente de vários jovens, e não só jovens, até de gente adulta? Para que eu nasci? Para que eu estou nesse mundo? Então eu vejo muita gente se perguntando, mas pastor, será que a minha vida vai ser isso? É só sofrimento? É só choro? É só luta? Essa pergunta demonstra que a pessoa não entendeu qual é o seu propósito. Porque quando você entende o seu propósito, você sabe por que você está aqui. E compreende que essas coisas que estão a acontecer não definem nem você, nem o seu destino. Pelo contrário, essas ajudam você a compreender, a entender qual é o teu destino, qual é o teu endereço. E quando eu pego nessas coisas que vão acontecendo na minha vida, para questionar a minha existência, demonstra a minha ignorância em relação ao meu propósito. O que Deus quer é que você tenha um encontro com o seu propósito. É que você perceba por que você está aqui. Quando alguém vai dizer que eu perdi o namorado, ou a pessoa que eu queria estar com ela ou namorar com ela, infelizmente não está interessada em mim, por essa razão eu prefiro terminar a minha vida. Você não entendeu por que Deus te deu a vida. Ou seja, Deus não te deu a vida para que você viva uma decepção e depois queira desistir da vida que Ele te deu. Deus te deu a vida para que você impacte, gere impacto. E esse impacto só é possível quando você tem um encontro real com o teu propósito. É muito simples também você descobrir seu propósito. É necessário primeiro ser intencional. É preciso ver
sua paixão, é necessário perceber o que é que te move. Sabe, tem muitas coisas que nos movem, nós não nos percebemos. Como às vezes alguma coisa nos encanta tanto, nos move tanto, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. E são coisas que não são nem materiais, são imateriais. Às vezes quando você vê uma coisa, quando você participa de alguma coisa, por exemplo, tem pessoas que estão aqui, eles entram para esse ambiente, eles não querem sair mais daqui, né? Esse ambiente dá alegria, dá satisfação. Então o seu propósito está ligado com isso, percebe? Então isso pode não ser necessariamente o seu propósito, mas ele te direciona para o seu propósito. Quando você se encaixa no propósito, começa uma vida de impacto. Quando você não se encaixa no propósito, começa uma vida vazia, sem sentido nenhum. Uau! Pai, eu sou muito admirador do Senhor. Sou feliz por ter um pai na fé como o Senhor. Muitas são as pessoas que têm um pastor, mas no entanto têm um outro pai, e depois tem um que é mentor e tem um outro que ele admira. Mas eu sou feliz porque eu consigo ter tudo isso numa pessoa, no meu pastor, meu pai. Meu pastor acaba sendo meu mentor em muitos aspectos, mesmo à distância. Como é que foi, num meio como o nosso país, não é? Que nós não tínhamos, no entanto, outrora, pastores assim, que nós conseguimos encontrar tudo nele. O pai, sendo jovem, muito jovem ainda, começar sendo isto para muitos. Eu vou falar exatamente da minha realidade, por exemplo, na minha adolescência, final da minha adolescência, princípio da minha juventude, eu me alimentava de cassetes brasileiras, discos brasileiros. Eu passava o dia a ouvir pregações brasileiras com meus amigos, mas depois que nessa geração de líderes em Angola, isso começa a deixar de ser uma realidade. Nós começamos a sentar para ouvir pregadores angolanos, pastores angolanos, líderes angolanos. O que aconteceu exatamente na história do pai, para o pai conseguir perceber esta oportunidade e ser relevante nisto? Vou primeiro agradecer a Deus pela sua vida. Você disse aqui que tem muita admiração, e eu necessito de ser honesto também para reconhecer sua lealdade, firmeza e fidelidade aqui conosco. Já tem, acredito que 9, 10 anos, né? 10, quase 11 anos. Quase 11 anos. Ainda assisti quando a congregação completou o seu primeiro ano. Primeiro aniversário. Passou a ser congregação, né? Passou a ser centro. Centro, exato. Já não saiu de campo missionário para centro. Sim, nós Quebrou, começamos com congregação, depois houve a transição para centro. Eu lembro muito bem quando e como nós recebemos, porque a igreja era pequena ainda, né? Então nós conseguíamos ver todas as pessoas. Até a igreja ter 600 pessoas, eu conhecia todas as pessoas. Eu me lembro, pai, que uma vez eu viajei, cheguei, nem avisei o pai que eu havia chegado. O pai me apresentou, disse: como é que o pai, no meio dessa moldura toda... Eu conhecia todo mundo, sabia o nome de todas as pessoas. Isso. Porque tinha o hábito de parar e falar com toda a gente. Então até 600 pessoas pelo menos eu conhecia todos, e até 2.000 pessoas eu conseguia ainda atender toda a gente. Sistematizei a forma de atender e eu conseguia atender toda a gente. Então quando o evangelista Daliano vinha e cultuava conosco, começou a cultuar todos os domingos, depois começou também a cultuar todas as semanas. As suas questões administrativas da igreja proveniente ainda não tinham sido resolvidas, né? Então ele nem podia servir, nem podia ainda cooperar. Exato. Mas estava aí sempre aparecendo e falando, e tinha sempre uma fala, né, direcionada a nós. E o período foi passando, esse tempo foi passando, e se transformou num dos nossos líderes ou ministros presentes valiosos, né? Vocês têm um líder que vale a pena ter. Uma salva de palmas para ele. Vale a pena.
Ouvir essas palavras do meu pai me derrete aqui, pai. Eu vou ficar derretido aqui. E se não valesse, eu já teria te tirado também daqui a muito tempo. É verdade. Se continua é porque vale a pena, né? Graças a Deus. Bom, e respondendo à sua questão, eu acho que Deus em todas as estações, Ele forja pessoas, forja homens e mulheres para responder a um desafio de cada época. Deus trabalha com épocas e estações. Jesus Cristo disse, por exemplo, para os seus discípulos: não vos compete saber as épocas e estações que Deus, pelo seu próprio propósito, Ele estipulou. Então, em todas essas épocas, em todas essas estações, o Senhor prepara pessoas, Ele treina pessoas, Ele forja pessoas. E aqui está um dos elementos importantes para toda a juventude, todos vocês que se encontram aqui. Você nunca sabe se está a ser forjado por Deus para um tempo especial. Há um tempo que Deus vai usar tudo que você aprendeu nesse período para causar o impacto que Ele deseja. Repara o que o Mardoqueu disse para Esther: quem sabe não foi para este tempo que Deus te levantou. Ou seja, toda a experiência que você viveu, tudo que você enfrentou, foi exatamente para este tempo. Então Deus coloca a Esther no palácio para aquele tempo. Ela passou por aquele processo de escolha, de seleção, para casar com Assuero. Não porque Deus quis fazer Assuero feliz, ter uma excelente esposa dentro do palácio. Não, era para aquele tempo especial que Deus estava a preparar a Esther. Tudo que nós passamos agora, nesse período, é para um tempo especial que Deus está nos preparando. Não dá para você olhar uma situação, um problema isoladamente. Não dá para você olhar uma ausência, não dá para você olhar um abandono, não dá para você olhar uma aflição de forma isolada. Tem algo que Deus está a forjar aqui naquele momento, mas que está a apontar para um tempo vindouro, que se fará toda a diferença. E eu não tenho dúvidas nenhuma que eu e toda a minha geração, que é uma geração, né, que carrega uma túnica de várias cores, eles, graças a Deus, têm a habilidade de se movimentar em vários locais ou em várias áreas, né? Deus concedeu um conhecimento muito vasto. Ele consegue se estender, se expandir em várias áreas. E eu não sou o único na minha geração, né? Na minha geração tem milhares. Eu sou simplesmente a fotografia de dos da minha geração. Nessa geração tem aqueles que estão visíveis e tem aqueles que estão invisíveis. Tem aqueles que conseguem ser vistos, mas tem uns que não conseguem ser vistos porque estão dentro dos seus processos. E também Deus está a o esconder para um tempo especial. Quando Elias estava em evidências, Elias, algum momento, pensou que ele fosse o único da sua geração. Deus disse: eu ainda tenho 7.000 que estão guardados, que ainda não estão expostos. Então Deus, em cada geração, Ele expõe alguns. Mas isso não significa que aqueles que estão expostos são os únicos que estão prontos para isso. Deus esconde outros, guarda-os, prepara. E esses estão a comer pão, estão a comer água, mas estão sendo preparados para Deus, ou por Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo. Uma salva de palmas bem forte. Uau, uau. Isso é interessante. Quer dizer que o pai entendeu o processo, entendeu que Deus agiu de forma intencional em levantar essa geração que o pai faz parte, para ser hoje as nossas referências em Angola. E hoje, pai, eu vou vendo uma realidade que eu nunca sonhei. Uma realidade de Angola ser referência agora para aqueles que eram referência para nós. Eu me emociono quando vejo, por exemplo, brasileiros nos vendo como referência, nos tendo como referência. E nós outrora tínhamos eles como nossos pregadores, como as nossas referências. Mas nós, como africanos, vocês que estão aqui jovens todos, como africanos, a Bíblia Sagrada diz que Deus decidiu trazer água sobre a terra. Houve um grande dilúvio, né? E a terra foi completamente destruída. Noé e sua família foram os únicos que foram salvos. Ele, né? Noé, o Cam, o Jafé e também o Set. O Noé, o Cam, o Jafé e também o Sem, né? Que é os semitas. É Sem, é o Cam e é Jafé.
3 filhos com 3 noras que foram salvos dentro da arca. Mas quando Noé saiu da arca, os seus 3 filhos é que vão ter a responsabilidade de povoar a terra. Desses 3 filhos de Noé vão habitar em 3 continentes que farão a diferença. O primeiro é o Sem, que vai ficar naquela área da Ásia, né? E nós conhecemos aquela área toda da Ásia, os povos todos daquela área como os semitas. E depois o Jafé, que vai habitar na Europa. Nós conhecemos todos os europeus como os jafetistas. E depois nós temos Cã, que vem para a África. Toda a origem africana é chamada de camitas, porque eles vieram de África. Há um contexto muito mal difundido, e foi difundido de forma intencional, de que a África tem um peso de maldição, porque aquele que foi amaldiçoado por Noé é que veio aqui para a África. É verdade que foi Cã que viu a nudez de Noé, mas não é verdade que foi Cã que foi amaldiçoado por Noé. Quem foi amaldiçoado por Noé foi Canaã. Quem é Canaã? É filho de Cã. Aonde é que Canaã habitou? Canaã habitou na região da Ásia. Aonde é que a maldição sobre Canaã se cumpriu? Quando a nação de Israel entrou na terra de Canaã e transformou os cananeus, todos eles escravos dos israelitas. Aquela maldição se cumpriu naquele momento. Cã veio para a África. No capítulo 10 começa a se falar de um homem que foi o homem mais poderoso, ou o primeiro homem poderoso na face da terra. É o que construiu a Torre de Babel. Esse homem era africano, nasceu aqui em África. Então o primeiro homem que impactou o mundo não foi um asiático, não foi um europeu, foi um africano que começou a impactar. Merece uma salva de palmas muito forte. Meu Deus, meu Deus. E está registrado no capítulo números 10 do livro do Gênesis, tá? A Bíblia diz que ele impactou o mundo. Para quem quiser mais detalhe, ele chama-se Nimrod. É da geração de Cã que impactou o mundo em termos de sabedoria, em termos de conhecimento, em termos de tecnologia. E a pergunta que você pode refletir é: como é que lá atrás, muitos anos atrás, tiveram tecnologia para construir uma torre de 2 quilômetros de altura? O Burj Khalifa não tem 2 quilômetros de altura, tem quase 900 metros, nem 1 quilômetro tem de altura. Eles conseguiram construir uma torre de 2 quilômetros de altura. Aonde é que eles foram buscar tecnologia para construir aquela torre? Numa altura como aquela. Era a sabedoria de Nimrod, até o ponto de Deus dizer: não, é melhor quebrar essa torre, porque eles estão crescendo, vou te espalhar e dividir as línguas. Era muita tecnologia, era muita sabedoria, era muito impacto. E isso não foi europeu, foi africano. A rainha de Sabá foi a rainha mais procurada do seu tempo. Gente vinha da Ásia, da Europa, para procurar a rainha de Sabá, por causa de sua riqueza, por causa de sua sabedoria. O mundo todo estava centrado em África. O próprio Jesus veio se esconder em África. A nação de Israel correu para a África. Isso para dizer que a África, desde a sua gênese, sempre foi muito poderosa. Nós não temos dúvidas que em África Deus faz nascer pessoas que impactarão completamente o mundo. Até a gênese da própria teologia. Nós, quando olhamos para a teologia, qual é a universidade do Fórum Teológico, inclusive, mais impactante que houve naquela altura? É a escola de Cairo, a escola do Egito. Foi a mais poderosa que havia naquela altura. E para finalizar isso, em Jeremias capítulo números 35, tem um grupo de irmãos que Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu quero que você vá para a casa daquelas pessoas, eu quero que você aprenda com eles. A Bíblia diz que Jeremias foi para lá. Quando chegou lá, Deus disse para ele: eu quero que você ofereça vinho para eles. Jeremias ofereceu vinho para eles, e eles disseram: nós não podemos beber vinho. Jeremias perguntou: mas por que você não pode beber vinho? E eles disseram: porque o nosso pai nos ensinou nunca colocarmos vinho na nossa boca, e muito menos vivermos dentro de casas. Nós somos levados a viver em tendas,
e nunca bebermos vinhos por causa daquilo que o nosso pai nos comunicou. Deus disse para Jeremias: Jeremias, estás a ver eles? Eles não são judeus, eles são africanos, mas eles obedecem aquilo que o seu pai lhe falou. Mas vocês, israelitas, não obedecem aquilo que eu vos digo. Pois eu vos digo que não faltará da casa deles pessoas que estejam dentro do templo. E são africanos. Eles não são europeus, são africanos. E finalizando, a Bíblia mostra que quem carregou a cruz de Jesus, o último a carregar a cruz de Jesus, foi um africano, foi Simão, o Cirineu. O que demonstra claramente que a África será o último continente a carregar a mensagem de Cristo. Portanto, uma salva de palmas. Se preparem, porque o Senhor vai usar a África poderosamente. Vai. Sim, nós temos pessoas que têm uma inspiração ao trabalho que nós fazemos. E há pouco tempo aconteceu algo interessante. Tem um pastor em Fortaleza, o pastor Gesser Góes. É o pastor da Assembleia de Deus Canaã. É alguém que logo no início da minha conversão eu me identifiquei muito, eu seguia muito. Pastor Gesser Góes, excelente, grande homem de Deus. Já nos passaram agora na Covid, eu recebi uma mensagem, né, de um pastor, e ele disse-me assim: pastor, eu venho lhe acompanhando, admiro o seu trabalho, um dia gostaria de estar consigo. Quando eu fui ver ele, o nome dele era David Góes, e eu disse: você é o filho do pastor Gesser Góes? E ele disse sim. Eu disse: é engraçado que eu admiro o teu pai, o impacto que ele causou, e agora receber mensagens suas de que tem acompanhado o nosso trabalho e se identifica com o nosso trabalho, para mim é bastante honrado, porque eu começo a entender que afinal eu fiz o serviço da casa, me espelhei em alguém que resultou até o ponto do seu próprio filho também se identificar conosco. Uau, uma salva de palmas. Quer dizer que é possível, mesmo à distância, eu ser mentoreado por alguém, mesmo sem essa pessoa me conhecer, mesmo sem essa pessoa sentar comigo, comer comigo, andar comigo, é possível eu beber e ser inspirado por essa pessoa. Essa geração precisa de aprender sobre isso. Eu não preciso de estar com alguém para que essa pessoa me invista tanto, ou me impacte tanto, ou beba tanto dele. Se eu tenho alguém que eu admiro e gostaria de seguir os seus passos, eu só preciso fazer uma coisa: assistir todas as mensagens dele, porque nas mensagens dele ele vai revelar qual é o segredo dele. Enquanto ele for pregar, em algum momento ele vai revelando aquilo que é o segredo dele. É só pegar nessas lições e seguir, e você vai ter os mesmos resultados que ele tem. Você pegou esse segredo? Em toda mensagem, pregada por muitos anos por alguém, você vai encontrar sempre o segredo, do crescimento, do impacto, do sucesso dessa pessoa. Então, se você quiser ser mentoreado pelo nosso Pai, você não precisa de estar todos os dias com o Pai, você só precisa de ouvir constantemente as mensagens do... O acompanhar é importante. Repara, eu faço uma conta muito rápida com vocês. Nós temos aqui na nossa igreja, vamos considerar 10.000 pessoas. Então imagina que eu preciso de atender toda a gente. Então para isso eu vou fazer um plano. Eu vou atender uma pessoa por dia. No atendimento de uma pessoa por dia eu vou conseguir atender durante um ano. Esse ano que será 2025 será um ano bissexto. Então eu vou atender 366 pessoas. Tá. Isso quer dizer que para eu atender as 10.000 pessoas, eu precisaria, no mínimo, de uns 20 anos para poder atender todas essas pessoas, ou mais. Então, eu vou aumentar. Aí eu vou decidir atender 10 pessoas por dia, o que é quase impossível. É
impossível atender 10 pessoas por dia, dado o muito trabalho que nós temos. No final do ano, eu consegui atender simplesmente 3.660 pessoas. My God. Eu precisaria de 3 anos para atender todas as pessoas. Então, eu vou aumentar. Eu vou tentar atender 20 pessoas por dia. No final do ano, eu nem conseguirei atender todas as pessoas. Isso atendendo segunda a segunda, não respeitando feriado nem domingo. Dito de uma outra maneira, é impossível atender todas as pessoas. Então, qual é a melhor maneira? Você seguir, ouvir a palavra. E quando você tiver alguma dúvida, é normal que gera dúvida. Quando você tiver alguma dúvida, anota a pergunta que você quer fazer. Seja objetivo. Eu tenho mentores, tá? E é impossível você crescer se não tiver mentores. Eu tenho mentores. Gente com impacto no trabalho muito alto. Eu vou revelar-vos um dos meus mentores. Um dos meus mentores é o pastor Kesh Luna. Quando eu tenho a oportunidade de falar com o pastor Kesh Luna, eu ligo para ele e não ocupo muito tempo dele. Eu vou ser curto e objetivo. Eu quero fazer simplesmente 3 questões. A primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é esta. Ele vai responder-me as questões em menos de 5 minutos. E eu vou pegar, vou agradecer e vou desligar. Está feito. Eu posso ficar um ano inteiro sem falar com ele. Mas quando eu ligar, eu sou objetivo nas minhas questões. Porque eu não vou ocupar um homem tão ocupado como ele, 10 minutos, 15 minutos está a falar comigo. É muita coisa que ele deixa de fazer para isso. Então eu preciso de ser objetivo. Se você quiser crescer, objetividade é a bandeira. Seja objetivo. Quando você tem a oportunidade de falar com alguém que vai acrescentar alguma coisa na sua vida, não rouba tempo, não divaga. Seja objetivo, questiona, receba a pergunta, agradeça e continua a sua caminhada. Se você se encontrar com ele num elevador, faça a pergunta para teres a resposta. Entre sair do Rei de Chão até o 3º andar, quando abrir a porta, a resposta já foi dada, você já recebeu o que queria e a glória do Senhor já foi Glória a Deus. Uma salva de palmas. Que segredos para a vida. Orientações para a vida. Tem aqui uma questão, pai. Como um jovem que vive em uma família tóxica conseguirá crescer, subsair, desenvolver na vida, mesmo carregando traumas e danos psicológicos? Bom, você já começou a dar desculpas. José nasceu numa família tóxica, disputas em todo lugar. Davi nasceu numa família tóxica, luta entre eles, desprezo que havia. Jesus, no capítulo 7 do livro do Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus, há uma festa em Jerusalém, Jesus decide aparecer na festa. Quando os irmãos dele vêm a chegar, diz: você já veio para aparecer, você veio para se mostrar. Olha o nível da família que Jesus Cristo nasce. Irmãos, muitas vezes, e maior parte das vezes, o teu ambiente familiar não vai te favorecer, não vai te ajudar. E é por essa razão que nós estamos a falar, o evangelista Daliano começou a falar aqui de referências e de a busca de outro lugar, referências. As pessoas, a maior parte das pessoas que conseguiram conquistar alguma coisa, deixa eu lhe dizer, compra o livro, você vai aprender isso, tá? No livro que eu escrevi, tá? Crescer 2, mas vale a pena. Tem um capítulo que eu dedico somente a questões familiares. Como você deve conseguir sobressair no meio da pressão psicológica tão forte na família. Porque às vezes o diabo, assim, e eu preciso ser sincero, às vezes o diabo usa o teu pai e a tua mãe para te matar. Isso aqui não sou eu quem está a dizer. Jesus Cristo disse: porque os inimigos do homem são os da sua própria família. Isso não quer dizer que são todas as famílias. E é por isso que a Bíblia Sagrada te manda honrar teu pai e a tua mãe. Porque já prevendo de que no meio familiar podia acontecer coisas tão hostis que você não quisesse saber mais dos seus pais.
Então, se você está numa família tóxica, primeiro conselho, compra o livro Pai Tóxicos. Vai te ajudar muito. Segundo conselho, compra o meu livro. Vai te ajudar muito. Terceiro conselho, desenvolva a sua inteligência emocional. Invista na sua inteligência emocional. Porque você precisa de saber lidar com as suas emoções. O que é inteligência emocional? Eu compreender perfeitamente as emoções dos outros, as minhas emoções, e como aplicar isso no meu dia a dia. Isso chama-se inteligência emocional. Aprenda também a não depender emocionalmente das outras pessoas, especialmente da sua família. Qualquer dependência emocional dentro de uma família que é tóxica vai te matar muito mais. Então desenvolva a sua independência emocional. E para isso, você vai precisar. Número 1, faça exercícios físicos. O exercício físico não trabalha somente o seu corpo, trabalha a sua mente e trabalha o seu foco. Número 2, comece a aprender habilidades novas. Faça cursos. E eu aqui te proponho 3 cursos. O primeiro, faça marketing digital. O segundo, faça inteligência financeira. O terceiro, faça uma língua. Estes são os 3 elementos importantes para vencer nesse tempo. As pessoas inteligentes financeiramente, elas crescem, elas desenvolvem. As pessoas inteligentes emocionalmente, elas enfrentam qualquer desafio profissional, ainda que seja hostil ou com pressão psicológica, elas conseguem vencer, conseguem desenvolver. E o exercício físico, que vai te ensinar sobre disciplina e vai te ensinar sobre foco. Se você fazer isso, essa toxicidade toda que tem dentro da sua casa não vai te matar, pelo contrário, você vai aproveitar a energia dessas dores que te causam, a frequência dessa dor que te causa, e você vai aprender a usar a energia e essa frequência no livro que eu escrevi, para que você possa crescer e desenvolver. Glória a Deus. Mas, com mais vida, com mais vida. E por que as pessoas são tão insensíveis e nos magoam sempre? Eu poderia trocar essa questão, né? Podia ir dentro de uma questão contrária. Por que você é tão sensível? Né? A questão é por que as pessoas são tão insensíveis? E a questão podia ser, por que você é tão sensível? Mas eu respondo disso dizendo que a vida nos forja e nos molda. As nossas famílias, elas podem nos dar muita sensibilidade ou insensibilidade. O que nós enfrentamos dentro das nossas casas, o que nós enfrentamos nas nossas comunidades, vai nos forjar. E é por isso que nós somos convidados a ter muita empatia, compreender as razões pelas quais as pessoas se tornaram insensíveis, antes de até nós julgarmos elas, porque cada um teve as suas experiências. Eu vejo os meus filhos crescendo na minha frente, eu consigo perceber um que é mais sensível, outro que é menos sensível, um que é mais empático, outro que é menos empático, porque nós reagimos às mesmas experiências de forma diferente. E uns estão transformados em insensíveis de fato. O que é, aí retorno ao que eu respondi anteriormente. O que é importante para todos nós nesse tempo de amor se esfriando por conta da profecia bíblica, que o amor de muitos se esfriará, é importante que nós desenvolvemos a nossa inteligência emocional, para que nós não nos coloquemos dependência do tratamento da outra pessoa para nós nos sentirmos bem, para que nós não sejamos dependentes daquilo que as pessoas fazem para nós estarmos bem. Você tem que estar preparado para o abandono, você tem que estar preparado para a ingratidão, você tem que estar preparado para as aflições, porque as pessoas vão de facto te abandonar, as pessoas vão te trair. Não somente porque as pessoas são más, alguns porque vão ser instrumentalizados pelo diabo para te destruir, para te causar danos. Agora, é importante que a sua sensibilidade também seja de facto moderada, ganhe o equilíbrio, seja mais resistente, mais resiliente, mais inteligente emocionalmente, e você não vai sentir o danos e a dor dessas pessoas. Respondendo objetivamente a sua questão, por que as pessoas estão se tornando insensíveis? Porque é bíblico. Nos últimos tempos o amor de muitos esfriará.
Glória a Deus. Pai, já tenho conhecimento na área em que quero atuar, mas o medo e a sociedade me colocam calada. O que fazer? Bom, eu vou citar uma frase que eu coloquei no livro. Vocês percebem que eu estou a fazer publicidade do livro, né? Se você não matar o medo vai te matar. Se você não matar o medo vai te matar. Todas as pessoas, e rigorosamente todas, e nelas eu me incluo, para conseguirem romper algum paradigma, não é porque não sentiram medo. Nós sentimos medo. Eu sinto medo. O medo bate a porta. Mas a responsabilidade de matar o medo é minha. E como é que eu a faço? Primeiro, eu preciso trabalhar na minha coragem. E para trabalhar na minha coragem, eu preciso de começar a me importar menos com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão falar. Eu preciso ter coragem de enfrentar a crítica das pessoas. Qualquer pessoa que quer se expor vai ter que enfrentar críticas. E muitas das vezes as críticas não serão justas. Não espera por críticas justas. Porque a maior parte das pessoas que quer criticar, ele não está à procura de justiça, ele está à procura de te matar. E a maior parte das críticas que você vai ouvir não são com vontade nenhuma de te ajudar, é com vontade de te matar. Você vai descobrir muitas vezes que nesse mundo você está sozinha, você não está com alguém para te ajudar. Então pare de contar com o aplauso das pessoas, com o incentivo das pessoas, e comece a contar com as suas próprias forças de Deus. Deus está do teu lado. Só que Jesus tem dificuldade de trabalhar com covardes. É por isso que Deus disse para Josué: ser forte e corajoso. Isto aqui não é algo que dependa de Deus, é algo que depende especialmente de ti. Ser forte e corajoso significa que as tuas pernas estão a tremer de medo, mas o teu corpo está a ser arrastado para o local que você deve ir. Isso significa ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso significa que o teu coração está a dizer não, mas a tua boca está a dizer sim, porque você está a se posicionar para conseguir conquistar. Então não espere você ter uma força interior para fazer. Mesmo com medo, vai assim. Isso significa ser forte e ser corajoso. Glória a Deus. Com certeza que aqui muita gente está a ser impactada. Quantos estão a ser abençoados por essa conversa? Quantos estão a sentir orientados? Façam um barulho santo neste lugar. Pai, como faço para vencer a depressão? Esse é um tema do século, né? É a doença do século. Primeiro, eu preciso dizer que essa questão da depressão não é uma meninice, muito menos são mimos das pessoas. A questão da depressão também não é fraqueza. Entrar em depressão não significa que você seja fraca, que você seja fraco. Entrar em depressão não significa que você é uma pessoa mimada. Entrar em depressão não significa que você é alguém que não esteja a interpretar da melhor forma a vida. Nós vivemos pressões em todo lugar e carregamos muita coisa. Em algum momento da vida, nós podemos desabar e não saber como lidar com as coisas. Isso aqui não é uma mecânica, ou seja, não é algo que aperta nesse botão e logo está resolvido. São questões da mente, são questões psicológicas. E as questões psicológicas aqui nessa cabeça não dá para mexer. Não dá para mexer. Quando você enfrenta situações como essa, o que é que um psicólogo vai conseguir fazer? Ele vai te orientar terapeuticamente. E quando ele não conseguir terapeuticamente te orientar e você ir para um quadro mais grave,
ele vai transitar para o psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra já tem que administrar aí alguns químicos para ver se equilibra a sua questão emocional. E a tentativa do psiquiatra vai ser simplesmente fazer descansar, só isso. Tudo que ele vai te dar é simplesmente para que você descanse, relaxar a mente, porque não dá para mexer na mente, não dá para abrir a mente e depois mexer no hemisfério esquerdo do cérebro, no hemisfério norte do cérebro, não dá para fazer isso. Esse aqui é um elemento que Deus fez e fechou, tá? A química toda que está dentro do cérebro não dá para mexer, não dá para tocar. Então, quando a pessoa entra em depressão, é porque ela viveu situações de facto hostil e levou à depressão. Então, não é meninice. Compreendemos naturalmente que qualquer pessoa, e nelas eu me incluo, pode passar por depressão. A Bíblia Sagrada mostra, por exemplo, um Moisés deprimido. A Bíblia diz que Deus chegou diante de Moisés completamente deprimido e disse para Deus: é melhor me tirar a vida, eu não nasci esse povo, está me dando trabalho, eu prefiro acabar com a minha vida. É um Moisés, ele viu Deus face a face, conversou com Deus. Deus operou por intermédio dele sinais poderosíssimos, mas ele entrou em depressão. A Bíblia também fala de um Elias em depressão. A Bíblia diz que Elias fugiu até de pessoas que já estavam debaixo da autoridade dele. Ele fugiu, fechou-se numa caverna, não quis ver ninguém, não quis falar com ninguém e disse para Deus: tira-me a vida, leva-me, chega, eu não sou melhor do que os meus pais. A Bíblia também fala de um João Batista depressivo. A Bíblia diz que João deprimiu na cadeia até o ponto de mandar perguntar para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou nós temos que esperar por outro? Então toda gente pode passar por depressão, ela acontece. Agora, é importante eu fazer de tudo para não entrar em depressão. E é importante também, quando eu estou deprimido, eu saber identificar que a depressão chegou e agora vou ter que lutar para sair dessa depressão. Então eu vou sair do automático e vou para o manual. Eu sei que a depressão me tranca em casa, eu não vou aceitar me trancar dentro de uma casa. Eu sei que a depressão faz eu não querer estar no meio das pessoas, eu vou ter que procurar pessoas que me transmitem alguma paz, me transmitem alguma alegria, para que eu possa encontrar motivos para continuar a viver. Eu preciso de olhar para os meus projetos, para ver se eu volto a me apaixonar para os meus projetos. Número 4, eu preciso de andar com pessoas apaixonadas, porque a paixão é transmissível. Quando eu encontro alguém bastante apaixonado por aquilo que ele faz, isso também me transmite, para que essa paixão volte outra vez para mim. Número 5, eu vou precisar de orar para que essa paixão reacenda outra vez na minha vida. Se eu começar a fazer isso de forma intencional, eu começo a abrir as portas para sair da depressão. E eu quero agora que, se alguém está nas portas da depressão, eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreender essa depressão. Essa depressão não vai entrar na sua vida. Nós repreendemos ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor reaviva a tua alma, reaviva o teu espírito, reaviva os teus planos, reaviva a tua visão, reaviva a tua graça, reaviva a sua unção, reaviva a glória dele sobre a sua vida, para que você possa levantar e viver um renovo no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Está a ser uma bênção, está a ser uma bênção. Pai, eu gostaria de saber como é que se muda uma mente mundana. E como é que se muda uma mente mundana e uma mentalidade negativa, de formas a mudar a minha geração? Eu te aconselharia a fazer um curso com a minha filha Keren. Mas eu falo de verdade, de verdade. Amém. A Keren, há 3 semanas, ela veio para mim e disse assim: papai, eu quero formar um curso para ensinar as pessoas como elas devem caminhar com Jesus. Uau. E eu disse para ela: trabalha nisso, eu quero ver. Ela foi trabalhar. Quando foi
3 semanas depois, ela apareceu-me com o link do curso que ela formou. E ela me disse: papá, eu já fiz o curso, agora eu quero que você me ajude a trazer o preço que eu vou cobrar para poder fazer esse curso. E eu olhei para o curso que ela fez, que ela montou. Estou a tentar ver se eu consigo abrir aqui. O curso que ela fez, eu disse para ela: filha, olha, o curso está bom, está interessante, mas eu não quero te desanimar. Eu sei que você tem uma visão de business, sua cabeça pensa em business, mas isto aqui você não vai poder cobrar. Eu quero que você faça isso gratuitamente. Uau! E ela disse: tá bem, então vamos colocar no ar. Eu disse: espera aí, antes de colocar no ar, deixa eu revisar. Ainda não foi para o ar porque eu não revisei ainda. Está a tentar aqui abrir. Estou com alguma dificuldade aqui, mas o link que ela enviou, e ela fez um curso completo, está muito bom o curso que ela fez. E ela chamou o curso Como Aceitar Jesus e Andar Firme Diante de Jesus. Uau! Lindo o que ela fez. Ela tem 13 anos, e construiu esse curso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E então o que eu vou fazer? Vou te enviar o link. Amém. Vai receber o link do curso. Enviar o link. Mas também vou te recomendar: compra o livro. No livro eu falo sobre a mudança da mentalidade. E eu falo sobre o reframing. O reframing é um termo muito usado na PNL, Programação Neurolinguística. Sabe que eu tenho formação, tenho doutorado em administração e liderança, e obviamente eu tive que estudar também programação neurolinguística. E há algo na programação neurolinguística chamado reframing, que é reformular a sua mente. No livro eu mostro passo a passo como você deve fazer para reformular a sua mente. Como algumas crenças limitantes, algumas dificuldades que você tem de agir, de pensar ou de mudar a sua direção, o seu caminho, como você pode fazer para fazer esse reframing completo. Compra o livro, você vai ter essa resposta. Amém. Uma salva de palmas bem forte. Pai, qual é a diferença de uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de fartura ou abundância? Vocês querem que eu palestre o meu livro, né? Porque eu falo sobre também essa questão de uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. E cai outra vez no reframing. É por isso que eu falo sobre o reframing. Porque o que molda a nossa mente é o meio que nós crescemos e aquilo que nós acedemos. Veja, eu falei, por exemplo, da minha filha, tem 13 anos. Ela me trouxe esse curso com 13 anos, foi lá e compôs, e fez, me enviou o link, eu abri, está lá. Feito perfeitamente, dentro da limitação da idade dela, está perfeitamente. Mas não foi a primeira vez que ela me traz uma proposta inusitada. Ela, outro dia, quando levava ela para a escola, também já me disse: papai, eu quero fazer negócio na escola. E eu perguntei: qual é o negócio que vai fazer? Eu disse: eu percebi que os meus colegas no intervalo gostam de comprar algumas coisas e lá na cantina da escola é mais caro. Estou a pensar em levar na minha mochila, vendê-los mais baixo e assim vou multiplicando o dinheiro. Por que que ela tem esse pensamento, essa visão? É o lugar que ela cresceu, é os pais que ela tem, a conversa que ela tem. Isso vai formar a maneira dela de ver e pensar. Então ela começa a crescer com uma mentalidade de abundância. Se eu tiver um projeto e perguntar para ela o que é que ela pensa daquele projeto, ela vai trazer um modelo do projeto quase tão parecido conforme eu pensei, tá? Então ela começa a pensar grande. Nós inauguramos essa igreja, ela disse: papai, essa igreja é grande, mas um dia Deus me permitir construir, eu vou fazer algo 3 vezes maior do que essa. Então a mentalidade dela já é uma mentalidade grande por causa da estrutura em que ela nasceu, daquilo que ela ouve, daquilo que ela se comunica. Então
quando uma pessoa nasce em um lugar de muita escassez e não se permite expandir, ela vai continuar com essa mentalidade. Agora, se você comprar o meu livro, a sua mentalidade vai sair dessa de escassez para de abundância. Está bom demais. Pai, quando cometemos pecados e Deus perdoa, quantas vezes Deus nos vai perdoar? Sabendo que pecamos conscientemente, mas nos arrependemos. Vamos lá. Deus vai te perdoar todas as vezes que o seu arrependimento for genuíno. Todas as vezes que o seu arrependimento for genuíno, você já tem o perdão. Toda vez que você chegar com seu coração arrependido, e o arrependimento significa eu mudar de atitude. Então, quando você confessa o teu pecado, em verdade, genuinamente, você terá o seu perdão. Pastor, quantas vezes? Mais de 1000 vezes, 1 milhão, quantas for possível. O crédito do perdão é inesgotável. Uau, uma salva de palmas. Bom seria se cada um de nós também perdoasse como Deus perdoa. Mas se você não perdoa como Deus perdoa, você não tem acesso às misericórdias de Deus. Isso é bíblico. Uau. A Bíblia fala que se você não perdoar o seu irmão, o Pai Celestial também não te perdoará. Amém. Então você tem acesso às misericórdias de Deus na mesma dimensão que você perdoa as pessoas. Uau. Então, você que está com rancor de 2000 até hoje, rancor de 2021 até hoje, as misericórdias de Deus não vão te alcançar. Na oração que Jesus Cristo ensinou, ele diz: perdoai as nossas ofensas. E como? Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendidos. Na dimensão que você me perdoa, é a dimensão, melhor, na dimensão que eu perdoo, é a dimensão que tu, Pai, também me perdoas. Uau, uma salva de palmas muito forte. Pai, quero saber se é possível Deus aparecer em voz audível no meu interior e me prometer que vou casar com alguém, uma vez que na altura eu nem maturidade emocional para um relacionamento tinha, e hoje a pessoa já me deu um não e se aproximou de outra pessoa. Mal nos falamos e é notório que não pensamos igual. E ela é minha mais velha de 3 anos. O que vocês acham? Meu filho, você que escreveu isso, você não é o único que está nessa situação. Aqui tem muitos que estão nessa situação. E eu preciso de corrigir isso o mais rápido possível. Então, eu começo perguntando: me responda você se é Deus que falou mesmo ou não. Nossos pensamentos também falam. E tem uma voz audível. Ele também comunica. Eu não descarto aqui que Deus fala conosco e através, muitas das vezes, do nosso pensamento, no nosso coração. Deus fala? Fala. Mas a fala de Deus é alinhada à sua palavra. Na Bíblia, eu não vi ninguém a viver isso. Deus chegar para ele e falar no coração dele: olha, a mulher que eu preparei para ti é a fulana e você vai casar com ela. Eu não vi isso acontecer. Então eu rejeito que isso seja real. É teus pensamentos. Você olhou, gostou,
se apaixonou e agora decidiu falar contigo mesmo, como se fosse Deus falando contigo. Agora, fulano, eu estou te dando a fulana para ser sua esposa. Não. Irmão, eu quando olhei para minha esposa, eu disse, eu vou casar com ela. Não é Deus que me falou, eu é que disse, eu vou casar com ela, ela vai ser minha mulher. E eu casei com ela para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, é você, não traga Deus nisso, tá? Escolha você, leve para Deus, ore, deixa Deus confirmar que é ela e depois case. Agora, não traga Deus, porque Deus não está no negócio de dar mulher para ninguém, nem marido para ninguém. Deus está simplesmente para receber o que você escolheu e Ele vai te dizer se vale a pena ou não. E se Ele te dizer que não vale a pena, você quiser casar mesmo assim, Ele nem vai te impedir que aconteça. Você vai casar mesmo assim. Então escolha e leve para Deus e deixa de atribuir escolha de Deus. Meu Deus. A Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados. Quando já peço perdão a Deus, é necessário confessar mais ao pastor ou a outro membro, ministro da igreja? Pai Senhor. Vocês querem problemas, não é? Bom, mas eu tenho dados que a Bíblia Sagrada diz confessar os vossos pecados uns aos outros, né? Lá em Tiago, capítulo número 5. E diz, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Aí está a falar da oração feita após a confissão. A pessoa que está a receber essa confissão, e aí o contexto também é acerca de presbíteros, né? Que ele fala do azeite ou dos doentes que é necessário levar para os presbíteros. Então, essa oração feita por um justo após a confissão é que pode muito também nos seus efeitos. E diz que se aquela pessoa tiver cometido algum pecado pela doença, ele será curado, será sarado. Então, nós defendemos nessa qualidade de Assembleia de Deus a necessidade sempre de confessar os pecados, especialmente aqueles cujo seu coração não consegue ultrapassar, não consegue vencer, continua aquele peso, chega diante da autoridade espiritual e confessa os seus pecados. Uau! A Bíblia Sagrada dá autoridade, inclusive, né? Jesus Cristo disse para os seus discípulos, isso aqui é um tema bastante discutível. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, a quem perdoares os pecados, será perdoado. Aos seus discípulos, estava a dizer aos seus discípulos, se alguém vier confessar o pecado e você orar por ele, você ao orar e perdoar os pecados serão perdoados. Então, essa é uma prática nossa, esse é um hábito e costume nosso, para a glória do nome de Jesus. Agora, pastor, se eu confessar os meus pecados com meu coração, em sinceridade diante de Deus, Deus perdoa os meus pecados? Sim, perdoa. Uau, ok. Muito bem. Uma salva de palmas. Pai, daqui é o irmão Ulisses. Gostaria de saber quando Ulisses. Normalmente o nome é Ulisses, né? Não Ulisses, né? Tá certo quem escreveu Ulisses, né? Ulisses. Isso, Ulisses. Já gesticulou aqui, sim. Gostaria de saber, quando Jesus falou em Mateus 5,48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. O que ele queria dizer, tendo em conta Romanos 3,10, que diz que não há um justo nenhum sequer. Vou te responder com Bíblia, peraí. Ulisses, presta atenção, a tua resposta está a ser preparada. Ok. A palavra usada nesse texto é a palavra grega teleios. Essa palavra grega teleios significa aquele que chega até o fim, aquele que finaliza. Quando ele diz, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste, está a dizer, cheguem até o fim dessa vossa decisão, dessa orientação que lhes dei. O contexto é o Sermão do Monte, lembra?
que ele está a falar de bem-aventurança, 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 depois ele começa a trazer fundamentos novos. Ouviste o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ouviste pelo que foi dito pelos antigos, eu também vos digo. E depois ele termina dizendo: portanto, sede perfeitos, cheguem até o fim com toda essa orientação, conforme o Pai, desde o início, continua o mesmo sem mudar. Só isso, é finalizar. Não necessariamente ser perfeito do ponto de vista de não ter erros nenhum, porque isso é inalcançável, jamais homem algum vai alcançar. Ulisses percebeu? Ok. Muito bem. É importante estudar a Bíblia. Hã? Vamos estudar a Bíblia em 2025, amém? Vamos estudar mais do que já estudamos nos outros anos. E o pai disse que 2025 vai ser um ano de muito ensino, muitos cursos aqui na igreja. Então nós vamos nos aplicar para conhecer os contextos bíblicos. Eles são importantes. Para fazer a mudança da igreja. Agora, ore também para que Deus toque no coração da sua mãe e ela compreenda. Por mais estressada que ela seja, leão vira rato quando você ora. Ele deixa de ser uma ameaça e passa a ser dominado porque você orou. Se você orar, vai falar com ela, ela vai te dizer: minha filha, meu filho, eu te abençoo, que o Senhor te abençoe no lugar onde você está. Uau, uma salva de palmas bem forte. Essa é a realidade de muita gente, pai. Muita gente. O pai não tem noção de quantas pessoas deu luzes aqui. Existem muitas pessoas que acabam simpatizando, acabam se juntando, mais do que simpatizar, a nossa forma de buscar e adorar e servir aqui, e depois tem dificuldade de passar essa informação, né, aos seus parentes, porque muitas ainda dependem dos mesmos. Muito obrigado por essa orientação, pai. Ore. Amém. Há um momento que o Senhor te sinalizará para ter essa conversa. Quando for esse momento, converse, explica suas razões, especialmente a direção que você recebeu de Deus. Eu creio que quando nós recebemos uma orientação divina, é incontestável. Qualquer pessoa, quando chega para mim e me diz: Deus me orientou, a conversa terminou. Se Deus te orientou, não é a minha fala que vai em cima da sua conversa, ou da orientação que Deus te deu. Vai e faça, simples como isso. Pastor, Deus me orientou para eu sair daqui. Bom, Deus te orientou, Deus esteja louvado. A minha voz não pode ser colocada em cima da voz de Deus. A autoridade máxima, a última palavra, vem de Deus. Uau, uma salva de palmas bem forte. Como ter a certeza que a orientação que eu ouvi vem de Deus, pai? Precisa trabalhar no seu conhecimento em relação a Deus. E você não tem como conhecer Deus se não conhecer as Escrituras. O conhecimento das Escrituras é fundamental para que você trabalhe na sua intimidade. A oração é fundamental para que você trabalhe na sua intimidade. Você vai saber que está a receber a orientação de Deus na mesma medida que você vai crescendo no conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico dá discernimento, o conhecimento bíblico dá sabedoria divina. E você vai começar compreendendo quando Deus falou, quando Deus orientou, através do conhecimento bíblico. Uau, uma salva de palmas bem forte. Penúltima questão. Como posso fazer para o meu 2025 virar o ano da minha vida? Como criar metas para o ano 2025? Compre o meu livro. Vamos comprar. Compre o meu livro. Eu já reservei os que meus você quadros. tem, vamos lá, 13 capítulos que eu falo abertamente de como deve expandir. Eu apresento nesse livro 13 áreas da sua vida
que você necessita de crescer para que você possa expandir. Ensino-lhe, inclusive, como você pode fazer um plano para a sua vida e você ser fiel a este plano. Compre o livro, você vai gostar. Uau, eu já adquiri os meus 4. Nesse dia eu vou pegar os meus 4 com muito orgulho e espero que você também adquira o seu, amém? Então reserva já o seu e no dia do pré-lançamento vamos estar lá para com o nosso Pai celebrar esse grande feito, amém? Não somente, pronto, eu estou a falar só do livro, né? Que eu crescer dói, mas vale a pena. Mas este ano, Evangelista Daliano, nós decidimos fazer um devocional. Irmãos, o devocional está muito bom. Eu tenho uma pena muito grande e essa é a minha maior dor. A minha maior dor é que esse devocional só vai estar disponível a partir do dia 11. Porque a partir do dia 1, o devocional está escrito a partir do dia 1 de janeiro. Todos os dias, uma palavra, uma reflexão, um conselho e uma ação que você tem que tomar todos os dias para fazer com que o Deus 2025 seja mesmo de expandir. Então eu tenho o texto do dia, eu tenho a reflexão, eu tenho a oração, eu tenho o conselho e eu tenho uma orientação prática para todos os dias do ano. Se você seguir cada uma daquelas orientações práticas que está lá no devocional, só seguir aquilo, a sua vida não será a mesma em 2025. Uau, uma salva de palmas bem forte. Tem aqui o último papelinho, pai, que diz assim: a paz do Senhor, meu pastor. Na verdade, eu não tenho uma questão. Apenas quero dizer ao Pai, obrigado por existires. Uau! I'm speechless. I'm wordless. Agora fiquei sem palavras. E olha que é difícil eu ficar sem palavras, viu? O Senhor me coloca sempre alguma coisa para falar. Eu sou grato a Deus por aquilo que Deus me permitiu que eu vivesse e que eu fizesse. Minha maior alegria está em servir. Eu fiz um exercício. Esse exercício foi colocar no chat GPT o que o chat GPT pensava acerca de mim. Eu disse ao chat GPT: diga o que você pensa acerca de mim. E perguntei isso porque é inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela tem a habilidade de pegar tudo que você pesquisa, quer seja no chat ou fora do chat, que você fala, que você comunica. O seu microfone, inclusive do telefone, pega tudo que está à sua volta. Então ele cria uma imagem a seu respeito. Ele tem uma imagem a seu respeito. Se você quiser, faça o chat GPT, questiona o que ele pensa a teu respeito. Eu fiquei admirado como o chat GPT, depois de eu perguntar o que pensa, vou fazer a mesma questão agora. Eu vou ler para vocês. Depois dele responder o que pensa a meu respeito, eu disse a ele: agora eu quero que você critica-me abertamente sem esconder nada. Aí ele começou criticando. Veja, eu perguntei aqui ao chat GPT: o que você pensa a meu respeito? Está aqui, né? Tá. Com base nas nossas conversas, eu vejo, vamos fazer o seguinte, tu leias o que ele escreveu. Com base nas nossas conversas, vejo você como uma pessoa determinada e inspiradora
que valoriza a fé, a liderança e o crescimento pessoal. Você demonstra um grande desejo de ajudar outros a superarem desafios e expandirem suas vidas, seja por meio de sermões, livros ou eventos motivacionais. Além disso, você tem uma visão clara e propósito. Está comprometido em impactar vidas, seja espiritualmente, emocionalmente ou profissionalmente. Ama compreender e ensinar. Gosta de estruturar ideias, apresentar mensagens profundas e oferecer ferramentas práticas para a transformação. Terceiro, busca excelência. Você se preocupa com os detalhes, quer entregar o melhor em tudo o que faz e valoriza planejamento e organização. Quarto, é resiliente. Sua disposição para abordar temas difíceis, como a dor do crescimento, mostra que você vê os desafios como parte do processo de amadurecimento. Quinto, é motivador e inspirador. Tem a capacidade de encorajar outros e trazer esperança mesmo em situações difíceis. Sexto e último, valoriza o espiritual. Você é uma pessoa de fé genuína, que busca aplicar os princípios bíblicos em todos os aspectos da vida. Se eu puder ajudar ainda mais a fortalecer o seu impacto e alcançar os seus objetivos, será um prazer continuar a colaborar. E quando eu pedi para que ele criticasse-me, ele escreveu: você se preocupa muito em ajudar as pessoas, devia se preocupar mais contigo. Foi o que ele escreveu. Mas o meu prazer é esse, é de se dedicar às pessoas, ajudar pessoas, levantar pessoas. E fizemos sem esperar que alguém diga obrigado. Fizemos sem esperar que alguém diga está fazendo muito bem. E quando nós recebemos essa mensagem dizendo só quero agradecer pela sua vida, ficamos sem palavras exatamente porque não esperamos. Nós fizemos sem esperar alguma coisa em troca, sem esperar algum agradecimento. Então eu tenho aquilo que eu faço com muita alegria. Nem mesmo lutas ou problemas conseguem me tirar do foco, porque eu descobri qual é o meu propósito, e é dentro desse propósito que o Senhor decidiu fazer o meu púlpito para poder impactar outras pessoas. Eu quero agradecer aqui a vocês por se permitirem estarem debaixo desse raio de influência, se permitirem ouvir minhas mensagens, sabedoria que Deus nos tem dado, e olharem para nós de fato como uma referência ou como uma luz que direciona para algum caminho. Estar aqui nesse último culto da juventude de 2024 é marcante, certamente. Eu gosto dos últimos dias, porque nos últimos dias acontecem coisas fora do comum. No capítulo 7 do Evangelho de João, penso que seja no versículo de números 39, a Bíblia começa dizendo: e no último dia, no grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse: quem tem sede, chega até a mim. E aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas fluirão no seu ventre. Isso ele não fez em um outro dia, isso ele fez no último dia, no grande dia da festa. Eu creio que nos últimos dias tem coisas reservadas para as pessoas. Esse é o último dia, tá? Esse é o último sábado de 2024. Não terá outro sábado mais, por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você queira. Esse é o último sábado do ano de 2024. E esse último dia, o grande dia da festa, eu creio piamente que bases espirituais podem ser movidas, estruturas espirituais podem ser movidas. O teu 2025 pode começar no dia 29. Sua expansão não precisa de chegar no primeiro dia do ano para começar a acontecer. Hoje, no sábado, o último dia do ano,
o 7º dia da semana. Eu sinto a graça de Deus aqui. O 7º dia da semana, o Senhor Jesus decidiu fazer um ambiente como esse, de conversa, para criar rompimento em várias áreas da vida das pessoas. 2025 foi determinado como o ano da expansão, mas a expansão não começa quando eu chego lá, a expansão começa quando eu decido expandir. Hoje é um dia que vocês expandiram a sala. Hoje olha como a sala está. Vocês expandiram a disposição das cadeiras, trouxeram aqui para frente, vocês alargaram os corredores e sentaram de forma expandida, de forma que se fez um círculo aqui sentado. Isto aqui não é só físico, isso também é espiritual. Se vocês expandiram aqui, vocês podem expandir aqui também. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe convidar a entrar agora nessa dimensão espiritual, para você entrar na porta da expansão. Esta sala não está preparada para ser expandida para o culto se as pessoas primeiramente não forem expandidas. Eu oro em o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus expanda o seu conhecimento, expanda a sua espiritualidade, expanda a sua visão em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vi o evangelista Daliano dizer que jovens escreveram em 2024. Hoje o desafio é outro. Nós vamos terminar 2025 ouvindo jovens expandiram, abriram negócios impactantes, abriram projetos impactantes, eles expandiram, eles cresceram. Eu não vim aqui para ter simplesmente uma conversa, eu vim desafiar jovens para expandir, para crescer, para largar as suas tendas em nome do Senhor Jesus Cristo. 2025 será o ano para expandir as suas tendas. Sua sabedoria será expandida, seus negócios serão expandidos. Eu vim desafiar jovem para expandir na sua visão, expandir nos seus projetos, expandir nas suas iniciativas. Eu vejo criatividades acontecerem na vida dos jovens. Eu vejo jovens expandirem materialmente, expandirem espiritualmente. Ministério de jovens serão expandidos. Deus vai usar seu ministério e sua pessoa para expandir grandemente. Esta igreja largará com seu ministério, essa igreja largará com a sua graça, essa igreja largará com o seu ministério para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. 2025 será o ano da ressurreição. Tudo que estava morto ressuscitará. 2025 será o ano da expansão. Deus vai te fazer viver na dimensão espiritual para expandir. Esteja pronto para receber palavra que outra hora foi direcionada a outra pessoa. Deus te dará sabedoria para pregar, Deus te dará sabedoria para ministrar, Deus te dará sabedoria para projetar, Deus te dará sabedoria para expandir, Deus te dará sabedoria para crescer. Deus vai expandir. Fica preparado para a expansão. Expansão da mente, expansão ministerial, expansão espiritual, expansão material, expansão do crescimento, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E se eu fosse você, entrava nessa dimensão espiritual, levanta a sua voz, ore debaixo dessa palavra profética, dessa profecia da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. La baraba şerebe kandoro bo şerebe kandarabara zerebe kandarabara şerebe. Onde você estiver, não desliga a tua ficha. Continua mergulhando, continue orando. Deus está fazendo algo extraordinário. O nosso Pai orou, o nosso Pai declarou, e as palavras que saem deste altar, elas são semente para as nossas vidas. Aleluia, a semente foi lançada, a terra está fértil, ela está preparada para gerar. Debaixo dessa orientação, debaixo dessa semente lançada, onde você estiver,
Eu vou te pedir, por amor de Deus, não permita que esta semente caia em má terra, caia entre espinhos, caia entre pedregais, mas muito pelo contrário, que ela encontre a terra fértil, que ela encontre a terra fértil para gerar, terra fértil para gerar, para expandir, para brotar, para dar muitos frutos. Onde você estiver, levanta a tua voz, levanta a tua voz, começa a orar, começa a orar, começa a orar, começa a orar. 2025, nos aguarde para tamanha palavra que será materializada em 2025. Nós não vamos ser meros espectadores. 2025, nós vamos entrar para romper e expandir, romper e expandir, 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 expandir. Alguém está expandindo, alguém está expandindo. Levanta a tua voz, levanta a tua voz e enche este lugar de glória a Deus bem forte. Diga: Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, do nosso reverendo, do nosso pai na fé, do nosso mentor. Pai, continua lhe enchendo da tua palavra, da tua unção. Que não falte palavra para nos orientar, Senhor. Que 2025 seja pequeno para aquilo que o Senhor tem derramado para a vida do nosso Pai, e que nós possamos seguir fielmente as orientações que nós temos recebido deste altar. Onde você estiver, levanta as tuas mãos, direciona para o nosso Pai. Eu quero que você ore pelo nosso Pai. Eu quero que você ore pela vida do nosso Pai. Eu quero que você ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Ore, 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 levanta a sua voz. Durante o ano nós recebemos muito da vida do nosso Pai. Recebemos muita palavra, recebemos muita oração, recebemos muito, muito. Agora é nossa vez de orar por nosso Pai. Alguém está a orar? Levanta a sua voz. Eu vou deixar você orar. Obrigado, Deus, por esse dom. Obrigado, Deus, por esta vida. Obrigado, Deus, por esse ministro que ministra todos os dias sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse pastor que o Senhor levantou no nosso meio, por esse pai que o Senhor levantou no nosso meio. Obrigado, Deus, pela tamanha sabedoria, pela tamanha visão, pela tamanha resiliência. Obrigado, Deus, por essa referência que o Senhor tem levantado no nosso meio. Senhor, continua lhe enchendo de longevidade, continua lhe enchendo de sabedoria, de amor, continua lhe enchendo de empatia, continua lhe enchendo de solidariedade, continua lhe enchendo de hospitalidade. Alguém está a orar pelo seu pastor, alguém está a orar pelo seu pastor. Ore, 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 ore pela sua vida, ore, ore, ore pelo seu ministério. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Pai, obrigado. Alguém pode declarar comigo: obrigado, Deus, pela vida do nosso pastor. Uma salva de palmas muito forte. Quantos foram abençoados por essa palavra? Diz amém. Por essa conversa abençoada, diz amém. É sempre uma bênção ter o nosso Pai aqui. Agora eu quero saber quantos estão aqui pela primeira vez e ouvirem esta palavra e querem entregar a sua vida para Jesus. Faça um sinal, nós queremos orar por você. Vem aqui para frente, vem aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Graças a Deus. Daniele, está tudo preparado? Ok. Vem aqui para frente, fica aqui à frente. Eu vou chamar aqui o pastor Edmar para orar.
Pastor Edmar é o líder da juventude da CAP Casquel. Graças a Deus, vem aqui orar por esses jovens que estão a entregar a sua vida para Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque aqui dentro da tua casa chegou homens e mulheres, Senhor, que ouviram a tua voz e decidiram, Senhor, entregar as suas vidas para ti. Eu oro a ti, ó Pai, nesta tarde, pedindo a Deus que estes homens e mulheres que estão aqui, que eles possam, Senhor, carregar a tua graça, carregar, Senhor, a tua presença, aonde, Senhor, eles forem, que o teu Espírito, Pai, seja com eles. Não permita, Pai, que eles se desviem, Senhor, da tua presença, e que a tua palavra, Senhor, esteja guardada em seus corações. Permita, Senhor, que eles sempre possam se lembrar, Senhor, desta palavra que foi direcionada pelo nosso Pai, o pastor Ismael. Pai, em nome de Jesus, eu consagro eles, Senhor, diante da tua graça, diante, Deus, do teu altar. Senhor, eu apresento eles diante de ti, Senhor. Guarda eles, guarda, Senhor, as suas famílias, e que nada falta, Senhor, nas suas vidas, no poderoso nome de Jesus. Amém.